Essa onda nostálgica é legal porque a gente fica lembrando das coisas da nossa infância, né? Como será que seria recordar a minha? Ô, tá tirando o quê, mano? Não é tanto assim, não. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de ter momentos de nostalgia, de recordar eventos da sua infância, da sua juventude? Esses momentos te dão aquela satisfação, aquele voltar no túnel do tempo? Sabia que tem algumas pessoas que às vezes elas ficam nesse túnel do tempo, mas elas não voltam para o nosso tempo atual. E justamente essa é a ideia do personagem título do filme de hoje, entendendo que muitas vezes essas marcas temporais elas fazem parte, óbvio, das nossas memórias, mas elas precisam ser apenas memórias, e não a nossa vivência, né, do tempo atual e do futuro. Vamos debater um pouco disso comigo? Então bora! Durval Discos, filme de 2002, dirigido por Ana Mui Laerte, protagonizado por Ari França. O filme se passa nos anos 1990 e o personagem título, Durval, possui um visual meio adolescente, alto astral, cabelo de roqueiro dos anos 70, 80 e possui uma loja de LPs. Você sabe o que é isso? Ixi, as novas gerações acho que não fazem a menor ideia do que é, certo? O LP, sigla de Long Play, é um disco feito com o tal do vinil, uma liga plástica que era utilizada para armazenamento de áudio, de uma forma então que você manuseava as suas músicas. Tinha um formato circular, chamado também de bolachão, na maioria dos casos com o tom preto, tendo dois lados de armazenamento de som. Pois é, no filme o LP está caindo em desuso. Imagina hoje, né? Bom, enfim. E Durval tem uma loja no bairro de Pinheiros, em São Paulo, num contexto onde ele, LP, está sendo substituído pelo CD, menor, portátil, com um visual moderno. Só que Durval é um saudosista, amante de música e do LP, e em sua loja de discos, a Durval Discos do título, ele na verdade só vende esse material. No fundo da loja fica sua casa, onde ele vive com sua mãe, Dona Carmita. E além de insistir na venda dos LPs, Durval briga insistentemente com alguns clientes que questionam a falta de CDs em sua loja, justamente, inclusive, prevendo a ele já sua futura falência, dizendo que LP é coisa do passado, que ninguém mais vai comprar por todos os problemas dele. Mas ele é resistente, insiste no charme da bolachona de plástico, apesar de todos os discursos de modernidade, de que ele está caindo em total desuso, na qual o CD acaba superando em muitos outros aspectos a questão, né, da praticidade que você tem em relação ao LP. As coisas não vão bem financeiramente. As vendas vêm caindo por conta dessa transição para o CD e as contas apertando. Dona Carmita mostra os sinais da idade que estão chegando e não tem mais o mesmo pique de antes para manter aquele ritmo pesado para os afazeres domésticos. E colocando Durval, então, em uma encruzilhada, num planejamento onde, apesar da questão financeira ruim, ele pretende contratar uma empregada doméstica para auxiliar na manutenção destes afazeres básicos, desabonando isso de sua mãe. Eles acabam, então, conhecendo Célia, uma garota que, apesar da proposta, vamos dizer assim, bem ruim, no caso de R$ 100 de assalariamento e sem aparente promoção, além do cômodo no fundo da própria casa, no fundo da loja para se instalar, ela acaba aceitando. As coisas iam bem, né? Com a aprovação de Durval e Dona Carmita para a nova funcionária, que cozinhava bem, era uma moça super simpática, uma companhia aprazível para eles. Até que um dia, Célia sumiu.
Simplesmente desapareceu, deixando em seu cômodo um bilhete e, mais assustadoramente, em uma garota de 5 anos chamada Kiki. No bilhete, ela dizia que ela voltará em alguns dias para pegar a menina, sem dar maiores explicações. Sem entender nada, Durval e Carmita decidem então seguir as suas rotinas, agora cuidando da garota, acreditando que algum imprevisto deve ter acontecido, apesar de nem saberem que Célia eventualmente tinha uma filha, e acabam se resguardando então. O filme começa como uma comédia, como uma aventura pessoal de alguém que está ali viajando no tempo, ou melhor, estacionado dela. Mas acredite, a história vai ficar misteriosa e mais maluca do que você pode imaginar. O filme faz uma metáfora com o LP, porque ele tinha, ao ser utilizado, o chamado lado B. A parte de trás do disco, pensando que na parte A vinham as gravações mais comerciais, que é aquela que tocava no rádio, né, os grandes sucessos dos grupos, dos cantores, das bandas, enquanto o lado B eram aqueles que acabavam não tendo tanta mídia, músicas que não apareciam na televisão, então ficavam com um som que muitas vezes o grande público desconhecia, né, ouvindo a música, falando, nossa, essa daí? Putz, nunca ouvi essa daí. Pois é, agora que metáfora é essa? Bom, aí você vai ter que conferir. Inclusive, o filme Durval Discos está completo aqui no YouTube. Então, fica o convite para você, após o término do filme, digite aqui caso não tenha assistido e procure ele para conferir. Essa questão nostálgica, o choque de gerações, as lembranças que vêm na nossa memória, também são perceptíveis no espaço geográfico. Como assim? Bom, é que algumas vezes é possível se perceber as chamadas marcas da passagem do tempo na paisagem. E a isso nós damos o nome de rugosidade espacial ou rugosidade geográfica. A ruga, entenda que é uma metáfora feita com a ruga da pele. É uma marca do tempo. A ruga, né, mostra a passagem ficando marcada em nossa pele. E através da ruga nós vemos o passar do tempo. A rugosidade geográfica é uma área da paisagem aonde podemos perceber esta passagem através de um contraste temporal. O processo histórico sempre faz com que a paisagem ela se altere, que ela se transforme através das diversas formas de interação das atividades humanas com o meio, que são feitas, sejam elas construções, sejam elas para moradia, processo de urbanização em geral, a expansão de áreas rurais, enfim, todas essas intervenções humanas vão transformando, mudando esse espaço. Tudo isso faz parte do processo da relação homem-natureza. A população aumenta, a demanda por espaço e por recursos também. A tecnologia avança e as melhorias vão se consolidando e facilitando o nosso dia a dia em geral. E facilitando também construções, a ocupação e o processo de transformação. Só que algumas vezes, certas partes da paisagem acabam sendo pouco alteradas, ou até mesmo resistem totalmente a eventuais transformações. E por causa de sua importância política, religiosa, econômica, simbólica, acabam algumas vezes ficando ali, né, paradas, né, e sem serem alteradas. Por diferentes motivos, algumas dessas áreas acabam sendo preservadas. E aí temos a formação da chamada rugosidade geográfica. As pirâmides do Egito, por exemplo, com sua milenar pompa em meio ao deserto do Saara, contrastam com a cidade do Cairo, capital do Egito e uma das principais metrópoles do continente africano. O Coliseu em Roma, a cidade de Ouro Preto, aqui no centro de Minas Gerais. São todos exemplos onde é possível se avistar este contraste entre o antigo e o atual. Esta marca do tempo, que ficou visivelmente, chama atenção ao vermos que, por causa do estilo arquitetônico, dimensão das construções, às vezes datações marcadas mesmo. Isso nos dá percepção da diferença temporal.
Boa parte destas rugosidades são exploradas como turismo histórico, ou seja, são lugares onde essa viagem no tempo se tornou atrativo, um vetor econômico, que é explorado, possibilitando a visitação, tirando fotografias diante destes símbolos do tempo antigo, tempo passado. Você provavelmente, se já não visitou, já ouviu falar, pesquisou, gostaria de conhecer um desses pontos atrativos, porque essa curiosidade de poder voltar no tempo nos atiça a questão de você querer ter essa vivência. Aqui no Brasil, por exemplo, o trem é um tipo de transporte que perdeu muito seu potencial de investimento a partir dos anos 1950. E muitas linhas daquele período hoje são utilizadas, exploradas como via turística, aonde você entrar em trens antigos, ou originais, ou que acabaram sendo construídos reproduzindo aquele tipo de transporte, nos dão essa sensação da viagem no tempo, que quebram aquele estereótipo de você viajar num trem metropolitano lotado nos horários de pico. Há também casos de manutenção dessas rugosidades por uma questão financeira. Imagine, por exemplo, uma área rural onde uma família de baixa renda acabou não conseguindo modernizar a sua propriedade. E ao longo de anos, décadas, séculos, a fachada da casa, ao mesmo tempo, contrasta com a de um vizinho que tem um poder aquisitivo maior, seja pela questão da fachada, o tipo de equipamento que ele possui, ultramodernos, contrastando novamente a paisagem. Eu estou citando esse exemplo de ambiente rural para deixar claro que não é exclusividade urbana a questão do fenômeno de rugosidade. Isso é marcado, lógico, com mais presença, por causa do dinamismo mais acelerado, a maior circulação de pessoas. Com a internet, Google, YouTube, diversas vezes, talvez o nostálgico, que antigamente era apenas motivo de reflexão, hoje parece algo mais tátil. Através de vídeos onde você consegue acessibilizar essas lembranças nostálgicas, observando um vídeo, um comercial, lembrando de uma comida gostosa que você lembra, um comercial antigo que você tinha lembrança de um jingle, aquele cheiro que vem quando você só de ver a embalagem vai te lembrar. Essa onda nostálgica, inclusive, tornou-se bastante presente, como no exemplo do filme dos LPs do Durval, que apesar de não terem o mesmo público em números do período do seu auge, hoje também se há fabricação de LPs, comércio deles novamente. Mas podemos ver essa onda através de móveis, modelos de telefone fixo, relançamento de videogames e até de filmes no cinema. Já reparou como nós tivemos nos últimos anos muitas refilmagens de filmes dos anos 80 e 90? Ou continuações que trouxeram o elenco original revivendo estes papéis? Fato é que, assim como o Durval fazia, recordar o nostálgico é bom. Só que justamente, utilizando ele como referência, é importante sabermos que nossas vidas seguem sempre adiante. E é preciso conciliar essas lembranças do passado com os aprendizados para as melhores decisões para o presente e o futuro. Se você ainda não assistiu o filme, não se trata apenas do LP. Esta intolerância ao moderno é uma metáfora de se desprender do passado, saber lidar com decisões futuras, que vão muito além de apenas um LP, um disco. Fica aqui a dica para você refletir. Você gostou do filme? Você já tinha assistido? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Você já se inscreveu no canal? Deixa aqui o seu like, deixa aqui o sininho marcado para receber a notificação dos vídeos novos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!